Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando início a mais um vídeo aqui no canal. E o caso de hoje é um pouquinho diferente. Eu não ia trazer esse caso para essa sexta 13, mas como está rolando muito na mídia, o que está acontecendo agora, que esse crime está voltando a ser assunto, eu resolvi pesquisar porque assim eu sempre soube só que a Flor de Lis foi a mandante do assassinato do marido dela. Só. Nunca fui mais a fundo. E aí eu resolvi pesquisar aí a fundo e eu vou trazer pra vocês tudo que eu encontrei. Aliás, se eu for trazer tudo, vai dar umas 5 horas de vídeo. Mas os principais pontos eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Não se esqueça, então, se você não é inscrito e caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, conhece um amigo que gosta também do mesmo tipo de conteúdo, já compartilha esse vídeo aqui embaixo, joga na rede social dele, envia pelo WhatsApp, para os parentes, para os amigos, para todo mundo também ficar sabendo da história inteira. Se quiserem me acompanhar nas redes sociais, eu vou deixar também aqui e aqui embaixo na descrição do vídeo. E chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Flor de Lis dos Santos de Souza, ela nasceu no dia 5 de fevereiro de 1961, na cidade do Rio de Janeiro. Ela é pastora, cantora e aqui eu vou já tratar ela como ex-deputada federal. Ela perdeu o pai e o irmão aos 14 anos de idade e como a família dela era muito humilde, aos 15 anos ela começou a trabalhar em uma padaria para ajudar no sustento de sua casa. Ela começou sua carreira de cantora, quando começou a acompanhar a mãe na igreja, aos finais de semana. E foi na sua adolescência que ela começou a levar crianças para sua casa. Ela chegou a levar cerca de 100 crianças que moravam nas ruas, que eram vítimas de prostituição, vítimas do tráfico de drogas. E ela levava para sua casa para lhe alimentar, cuidá-los e tudo mais. Aos 19 anos de idade, ela engravidou e teve seu primeiro filho sozinha, já que o pai da criança resolveu abandoná-la. E esse foi um período que ela tinha se afastado um pouco da igreja. E logo que a criança nasceu, ela resolveu voltar para a igreja junto de sua mãe e levando também seus filhos. Ela se formou como professora e em 1993 ela passou a dar aulas então. E foi aí que ela conheceu o seu marido Anderson do Carmo. Com ele, ela adotou 37 crianças, sendo que 14 eram bebês. E essas crianças eram as vítimas da chacina da Candelária. Já contei esse caso aqui no canal, vou deixar aqui embaixo linkado para vocês poderem ir lá assistir assim que terminar este vídeo. E o Anderson, na época que ele foi morar com ela, ele era muito mais novo que ela. E ele foi morar com ela como se fosse um filho. Inclusive, ele teve um relacionamento com a sua filha biológica, Simone. Mas, logo depois, a Flor de Lis se casou com o Anderson do Carmo. Ela disse que foi muito perseguida por tentar tirar os jovens das ruas. Inclusive, ela foi acusada de ser sequestradora de todas aquelas crianças. E, por fim, ela disse que conseguiu provar que todas as adoções eram lícitas e tudo deu certo. E com tudo isso, essas histórias de adoções, de tentar ajudar a comunidade, ela ficou muito conhecida e foi então que foi feito um filme dela, da história da vida dela. O nome do filme era Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar, e teve no elenco ótimos artistas que não cobraram cachê nenhum e toda a renda foi convertida para a criação e sustento do Centro de Reabilitação de Jovens e Adolescentes Viciados em Drogas. E aí tudo explodiu com esse filme e também que ao todos eles já tinham 55 filhos,
sendo 4 deles biológicos, 3 eram biológicos da Flor de Lis e um do seu casamento com o pastor Anderson. E assim, em 1999, eles fundaram uma igreja própria chamada Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, na zona norte do Rio de Janeiro. Em 2004, então, ela resolveu entrar para o mundo político, mas não teve sucesso. E somente em 2018 ela conseguiu vencer as eleições e conseguiu iniciar sua carreira de deputada federal no ano de 2019. Em março de 2018, o casal sofreu um atentado e Anderson disse que teve um livramento na tentativa frustrada de assalto. E em 16 de junho de 2019, o pastor levou 30 tiros na garagem de sua casa. Ele até foi socorrido, mas ele não chegou a resistir. A pastora disse então que tudo se tratava de um latrocínio, mas 2 dias depois tudo aquilo caiu por terra, quando Lucas, um dos filhos do casal, ele então foi até a polícia e disse que ele tinha matado seu pai. E quando a polícia mostrou as imagens da câmera de segurança, então ele também entregou seu irmão Flávio. Flávio dos Santos, ele foi acusado de efetuar os disparos e Lucas foi acusado de ter conseguido a arma do crime. No dia 24 de agosto de 2020, a polícia invadiu a casa de Flor de Lis e no quarto dela, ela encontrou dormindo a pastora, 2 filhas, um genro e um neto. A polícia então prendeu as 2 filhas e Flor de Lis só não foi presa pela imunidade que ela tinha, porque no momento ela ainda era deputada federal. No mesmo dia, ela coloca um áudio e um vídeo nas redes sociais, dizendo que tudo aquilo não se passava de uma covardia. Durante as investigações, a polícia fez várias buscas nos celulares de familiares e descobriu que Anderson deu entrada 6 vezes no hospital de Niterói. Ele suspeitava ter uma doença no sistema digestivo e nunca suspeitou de envenenamento. Nem ele, nem os médicos. Mas, quando o crime aconteceu e começou as investigações, a polícia descobriu que, na verdade, uma das filhas tinha procurado, na busca ali pela internet, pelo celular, formas de envenenamento. Ela até pesquisou um veneno, que eu não vou falar aqui pra vocês, mas vendo reportagens aqui no YouTube vocês vão saber qual é. E foi então que a polícia fez ligação de que Anderson estava sendo envenenado já tinha algum tempo. No celular da filha Marzi também foi encontrado buscas feitas na internet por matador de aluguel. Inclusive, a polícia diz que ela chegou a encontrar uma pessoa, pagou cerca de R$2.000 para cometer o crime. Só que no dia combinado, o pastor saiu com um carro diferente do que já havia sido passado as características para essa pessoa realizar o crime. E como o pastor mudou de carro, a pessoa acabou se confundindo e não conseguiu matar o pastor naquele dia. Teve uma outra mensagem também em 2018 que a polícia conseguiu também durante as investigações, em que Flor de Lis manda para um dos filhos pedindo ajuda. E nessa mensagem ela falava: me ajuda, a gente precisa acabar com tudo isso. Até quando vamos ter que aguentar esse traste no nosso meio? No celular de uma das filhas foi encontrado uma mensagem em que a polícia suspeita que foi a própria Flor de Lis que escreveu, dizendo que pagaria 10 mil para matar o pastor Anderson e que a pessoa que faria aquilo teria que fazer quando o pastor tinha ido em uma viagem para o Rio de Janeiro para aproveitar e que as demais pessoas que estariam no carro não poderiam ser atingidas. A Flor de Lis, ela foi proibida de fazer contato com qualquer um que fazia parte da investigação. Ela usava a tornozeleira. Ela não podia sair do Brasil, ela só podia ir para o Rio de Janeiro e para Brasília. Mas por 2 vezes ela tentou entrar no presídio onde seu filho estava preso. Ela chegou a enviar uma carta para o seu filho Lucas copiar tudo que ali estava escrito com a letra dele, pedindo que ele levasse toda a culpa por tudo que tinha acontecido. O Lucas disse que chegou a ser ameaçado, ele pediu para ser transferido do presídio onde ele estava. E quando foram atrás de Flor de Lis para descobrir o motivo do porquê que ela tinha feito isso, o qual todo mundo já sabia, óbvio, né, que ela queria sair ali de inocente,
Ela disse que, na verdade, era Flávio que estava induzindo o irmão Lucas a fazer aquilo. Teve também um dia que os investigadores do caso receberam várias ligações de testemunhas dizendo que a Flor de Lis estava queimando provas no quintal da sua casa. E ao chegarem lá, os investigadores viram realmente que havia muita coisa sendo queimada e ela simplesmente disse que eram coisas do jardim. A Flor de Lis fez uma encenação, ela chorou muito no velório e no enterro do seu esposo. E recentemente ela declarou que sim, que sabia que seu esposo poderia ser morto a qualquer momento. E ela está sendo acusada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, uso de documento falso, falsidade ideológica. Ao todo, 11 pessoas são suspeitas do crime ou da participação. É o André Luiz de Oliveira, o ex-genro dela, Marzi Teixeira da Silva é a filha, Simone dos Santos Rodrigues também é a filha dela, Carlos Ubiraci Francisco da Silva é um filho, Rayane dos Santos de Oliveira é a neta dela, Adriano dos Santos Rodrigues é um filho, Marcos Siqueira Costa é um ex-PM e Andréa dos Santos Maia é ex-mulher do PM. Flávio e Lucas já estavam presos anteriormente, e Flor de Lis não poderia ser presa pela imunidade que ela tinha por ser deputada federal. Mas, como seu mandato foi cassado, isso pode acontecer a qualquer momento. Mas, seus advogados já entraram com um pedido que ela não pode ser presa, e os motivos são: o pedido de prisão dela não pode ser feito pelo assistente de acusação, que é o advogado do pastor Anderson do Carmo, que a Flor de Lis tem 60 anos e pode ser considerada uma pessoa idosa, que ela compareceu a todos os atos processuais e atendeu às convocações da Justiça por conta da pandemia do Covid-19, e os advogados ainda alegam que em 2016 ela teve uma isquemia cerebral e que vem recebendo atendimento médico e psiquiátrico. Eles ainda disseram que no último dia 9 ela teve até que ser atendida numa emergência. E por fim, eles pedem que ela receba um acompanhamento psiquiátrico. Segundo a polícia, as motivações do crime seriam por dinheiro e poder. Aí você pode ficar se perguntando, por que ela fez isso? Por que ela não se separou dele ao invés de mandar matar e envolver todos os seus filhos nesse caso? Ela simplesmente diz que ela não poderia se separar dele para não manchar sua imagem perante aos outros. Mas eu vou contar para vocês agora algumas curiosidades sobre a vida e sobre a família dela. Como eu disse para vocês, ela tem 3 filhos biológicos de antes do casamento com o pastor e um filho que ela diz que é biológico do casal. Mas em recentes investigações foi descoberto que, na verdade, esse filho não é do casal. Algumas pessoas dizem que ela sequestrou ou roubou essa criança. E outras pessoas dizem que não foi bem assim, que na verdade ela conheceu uma pessoa que não queria ter o filho, a pessoa teve o filho e assim que nasceu entregou para ela e ela foi até o cartório e registrou como filho do casal. Ao todo são 55 filhos, como eu disse anteriormente. Há pessoas que dizem que eles se relacionam entre si e outras pessoas também já testemunharam dizendo que ela oferece as filhas a pastores de igrejas internacionais como forma de recepcioná-los, e que o próprio casal também tem relações com os filhos. Há relatos também que há distinção entre os filhos, que tem uma quantidade ali de filhos que são os preferidos e que eles têm tudo de melhor. Os quartos melhores, as camas melhores, até a alimentação melhor. Há também um relato que diz que Anderson do Carmo e Flor de Lis eles frequentavam casas de swing, não que isso seja errado, cada um sabe o que faz, e que no dia do crime eles estavam vindo de lá. E foi isso, gente. Esse é o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vai ter muita coisa ainda que vai acontecer nesse caso. Eu vou deixando vocês informados através da aba comunidade aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!